Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá. No vídeo de hoje, nós vamos falar de erros. Nossa, como assim erros? Erros, sim, erros. Por quê? Porque matéria financeira, se alguém te disser que nunca errou, tem coisa estranha aí. Por quê? Porque quem consegue o sucesso financeiro saindo do zero, e que, pasmem, é a maioria das pessoas, saiu de alguma situação difícil, muitas vezes, e cometeu muitos erros em tantas outras vezes. Por isso, é importante a gente saber errar. E mais do que isso, é importante a gente admitir que errou. É importante a gente olhar e ver, putz, fiz caca, fiz porcaria, fiz o que não devia ter feito. E que esse erro sirva para que a gente siga adiante. Quantas e quantas pessoas, infelizmente, ficam paradas no erro? Quantas e quantas pessoas, infelizmente, não conseguem transformar esse erro em uma situação para se melhorar, em uma situação para conseguir se implementar na vida financeira? Muitas. Tanto é que caem em depressão, tanto é que até se suicidam por conta de dificuldades na vida financeira. E porque muitas vezes não se permitem errar. Mas o erro, pessoal, faz parte. O que a gente não pode pensar é em repetir o erro. Repetir o erro já é mais complicado. Mas errar é uma coisa absolutamente normal, é uma coisa absolutamente comum. E que o erro sirva de aprendizado. O erro, junto com o aprendizado, são uma fórmula importante e fundamental para o sucesso financeiro. Normalmente, a gente é tão preguiçoso que a gente não aprende sem errar. Então, como a gente não aprende sem errar, o que precisa fazer? A gente precisa errar e, às vezes, errar muitas vezes para acertar. Acontece que os acertos da nossa vida financeira precisam ser maiores do que os erros. Quando os acertos são maiores do que os erros, a gente chega lá no final. O grande abacaxi é quando isso se inverte. O erro fica maior do que o acerto. E aí fica mais complicado. Diga-se de passagem, essa situação ganha importância quando os erros se tornam constantes em um mesmo ponto. A gente sempre erra nas mesmas coisas. Por quê? Porque aí é sinal de que a gente precisa aprender alguma coisa que a gente não está aprendendo. Ah, mas e como é que eu faço? Aprende, nem que seja na marra. Aprende, busca e se permita um erro e busque com ele o aprendizado. Quantas e quantas vezes a gente quer fazer alguma coisa e espera que ela dê certo? Esse é o normal. Acontece que muitas vezes na vida financeira a gente se frustra quando aquilo dá errado. E deixa-se dominar pela frustração. Mas não pode, não dá. É inconcebível que isso aconteça. Por quê? Porque certamente ninguém, nem Deus, vai bater na tua porta para te oferecer a tua sobrevivência se você não fizer a tua parte. Nada vai acontecer se você não fizer a tua parte. Portanto, se você se deixar dominar pelo erro, o que vai acontecer? Você vai ficar cometendo um segundo erro, que é estagnar, que é parar. Quando a gente pensa em se melhorar, quando a gente pensa em alavancagem financeira, quando a gente pensa em pagamento de dívida, a gente precisa pensar em fazer a nossa parte. Ai, Andresa, mas eu faço e não dá certo. Aí vem algumas perguntas. Primeiro, será que você está fazendo do jeito certo? Segundo, será que aquilo que você está fazendo, você está dirigindo para as pessoas certas? No caso de um negócio, por exemplo. Terceiro, será que você está fazendo
a propaganda certa daquilo? Quarto, será que você deixou o tempo suficiente correr? Vejam, em matéria financeira, por incrível que pareça, o tempo é nosso aliado. É importante a gente ter uma noção muito boa de tempo quando a gente fala em matéria financeira. Não dá para pensar em sair de crise, em resultado de negócio, sem ter o tempo como aliado. Não dá, não existe. Existem atividades que levam anos para te dar retorno. Dão retorno e quando o retorno vem é muito bom, mas leva anos, leva muito tempo. E é lógico que muitas vezes não é a velocidade que a gente precisa. A gente precisa comer hoje, não é comer daqui a 5 anos. Tá, mas aí eu tenho que pensar que o meu negócio pode ter resultado daqui a 5 anos, mas eu tenho que pensar também como é que eu posso comer hoje. Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer para isso acontecer rápido? E daí a importância da racionalidade. Daí a importância da gente conseguir pensar. E daí, de novo, a importância da gente não se entregar à frustração pelos nossos erros. Por quê? Porque aí a gente não vai conseguir pensar nem no hoje, nem daqui a 5 anos. A gente não vai conseguir pensar nem em uma coisa nem em outra. É muito comum, por exemplo, que as pessoas sejam mandadas embora e comecem a receber o seguro-desemprego. E a pessoa só vai procurar emprego quando o seguro-desemprego termina. Ora, quando o seguro-desemprego terminou, aí você está desesperado atrás de emprego, porque você precisa sobreviver. Ah, mas se eu achar um emprego antes e for registrado, eu perco o seguro. Perca, criatura, paciência, não tem problema. Mas procure de imediato. Ah, mas eu perdi um emprego, só procurei outro emprego depois que acabou o seguro e fiz isso umas 2, 3 vezes e putz, me estrepei, porque eu entrei em dívida, eu tô devendo para parente, eu tô devendo para meio mundo. Pois é, criatura. O que você fez? Uma grande de uma porcaria. Uma bobagem que você não poderia e não deveria ter feito. Uma vez, tudo bem você fazer isso. Mas você já viu que você começou a ter dificuldade. Agora, fazer isso reiterado é o abismo. Ou é dar o passo para o abismo. Por isso é que o tempo é um aliado, a paciência também. E não se permite errar 2 vezes na mesma coisa. Portanto, a gente pode errar sem qualquer sombra de dúvida, e é importante que a gente erre, é importante que a gente passe por situações difíceis, é importante que a gente passe por crise. Mas não dá para pensar em estagnar e não dá para pensar em reiteradamente repetir o mesmo erro, porque aí é caminho para dificuldade financeira, aí é caminho para você abrir um abismo financeiro. Portanto, vamos tomar cuidado. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, deixa o seu joinha e se inscreve no canal, levando essa mensagem de educação financeira cada vez mais para as pessoas. Obrigada e até a próxima!